como os militares e veteranos combatentes da guerra da Ucrânia são assim recebidos pela sociedade após serem lotados no teatro de operações, como eles estão sendo tratados pelo Estado. Está havendo assistência social em relação aos militares que servem a Federação Russa, ou mesmo os voluntários, porque foi algo... Nós verificamos o seguinte, professor, há uma força heterogênea servindo a Rússia no teatro de operações da Ucrânia. Batalhões de voluntários, só em junho e julho foram formados 16 batalhões de voluntários. Aí temos PMCs, ou seja, as empreiteiras militares privadas, temos militares regulares das Forças Armadas Russas, temos integrantes da Rosguardia, temos os chechenos, etc. Como eles são recebidos pela sociedade e como eles são tratados pelo Estado? Se a senhora tiver como contribuir, né, com essas informações. Bom, agora, falando da minha própria experiência, eu conheço 2 pessoas que voltaram do teatro de operações, mas não são de forças regulares, são das companhias privadas. E eles são bem tratados, não reclamam. O que ouço, quer dizer, uma coisa quando eu conheço as pessoas e é da primeira mão a informação, mas o que estou a ouvir que os veteranos das forças regulares também são bem tratados, bem remunerados, isto sabemos com certeza, e depois de voltar, sim, bem tratados mesmo. Quanto a como estão recebidos na sociedade, bom, bem, com respeito e gratidão. E, bom, queria, quando Rodolfo estava falando dos refugiados, queria contar esta história, agora me veio de novo. Hoje mesmo, minha mãe foi para o escritório de serviço de aposentadoria. Não sei como se chama no Brasil, o órgão parecido. Então, onde emitem os papéis, todos os documentos em relação à aposentadoria. Então, foi lá e antes dela, na fila, estava uma senhora, de aqui de Moscou, com outra senhora muito idosa, de mais de 90 anos. E eles eram nem parentes. A senhora mais jovem de Moscou, na época, há muitos anos, a família dela eram vizinhos desta senhora idosa, que era de região de Kherson, que foi refugiada. Então, eles eram ex-vizinhos de há muitos anos. Então, quando ela foi refugiada, ela ficou em casa desses ex-vizinhos. E então agora, essa senhora mais jovem, moscovita, vai com ela para preencher os papéis sobre a aposentadoria. E o que me contou minha mãe, que foi testemunha da situação, ela disse que até as nossas as funcionárias dos órgãos públicos aqui na Rússia, falando a verdade, não são muito amáveis, geralmente. Mas ela disse, mas é assim, são assim, severas. Mas a mãe disse que a menina do guichê, que geralmente se comporta como sargento, ela estava como uma... Bom, como se estivesse falando com crianças. Então, ajudou tudo em 5 minutos, com toda a amabilidade. E é sincero. As pessoas tentam ajudar de todas as maneiras.